É que nem o King. O King, ele escreve terror, mas dá pra perceber que por mais que ele não admita, ele gosta. Ele se mexe. Eu tenho certeza que é cheio de livro de ocultismo, de coisa na casa dele. Sim. Porque o padrasto dele mexia com radiestesia. O que é isso? É um negócio que você usa, acho que é radiestesia que pega um pêndulo e fica lá medindo energia e tal. Sim. Isso é feito normalmente para ver solo, testagem de solo e tal. Só que o pessoal usa aquilo para outros fins também, aqueles pêndulos, né? E ele trabalhava com isso. Então ele falava o quanto ele. Tem vários livros que falam da vida dele. Eu acho que tem sobre a escrita dele. Eu tô Que tentando fala lembrar isso. disso. E ele trabalhava com pêndulo. E eu acho que ele era bem novinho. E teoricamente, pelo que a gente vê ali naquele livro, ele escreve desde os 6 anos de idade. Ele já vendia as coisinhas dele. Ele pegava um pedaço de uma história do Edgar Allan Poe, aí ele reinventava a história. Ele só tinha basicamente era Edgar Allan Poe, acho que era Pássaros Feridos, alguma coisa dos monstros que ele cita toda hora também. E aí ele ia fazendo algumas adaptações, até um dia que ele vendeu no colégio, deu um rolo danado, e ele imprimia desenho com gelatina. Ele aprendeu que dava para fazer com gelatina, então tinha às vezes até figura, tá? Mas você vê que assim, ele quer dar várias ideias. Você vê que assim, e é muito da época. A época que ele começou a escrever era bem a época da Guerra Fria. Então naquela época tinha uma outra corrida, que além da corrida, né, das armas, da tecnologia, tinha a corrida do controle mental, que foi onde surgiu todo o início das teorias de conspiração que existe hoje. O MK Ultra foi um experimento, de fato existiu o MK Ultra, não estou dizendo que ele funcione até agora ou que algum dia chegou a funcionar, mas um dia ele foi criado. MK Ultra, e eles também pegavam pessoas, por exemplo, alguém encontraria uma pessoa como a Wandinha. Aí a Wandinha ia sumir. Eles iam pegar a Wandinha, levar para um centro e tentar estudar o cérebro da Wandinha. Porque a ideia não era entender sobrenatural, não. Como que ela tá conseguindo saber o que vai acontecer? Eu quero saber o que acontece no cérebro dela. Eles iam prender ela lá e ela ia ficar exaustivamente tendo que repetir os testes e as coisas, porque eles queriam replicar isso em outras pessoas. Já imaginou você ter um exército de pessoas que sabem o que o inimigo vai fazer? Você ter essa antecipação? Então isso era muito importante para eles. Então isso começou, tinha na Rússia, tem a Nina Kulagina, que ficou famosa, ela movia vários objetos e tal, ela foi talvez uma das mais judiadas, assim. Não pode usar a palavra judiado porque tem a ver com judeu, mas assim, é real isso. E ela foi, acho que, a mais castigada de todos eles, porque eles fizeram até a mulher não aguentar mais, assim, até o coração da mulher explodir, praticamente, porque ela foi desenvolvendo pressão alta, porque acontecia, mas não acontecia não era facinho de acontecer. A pressão dela subiu, o coração acelerava, você percebia, tem alguns vídeos bem amadores dela, assim, de experimento, né, e aí você vai vendo a bochecha dela, assim, parece que ela explodia, assim, e ela entrando lá, uma jovem, o marido levou, tá? Porque eles já tinham esse pensamento. Você está ajudando o país, levando uma pessoa assim. Então, levou ela para lá, o governo tomava conta, e aí ela foi, claro, do mesmo jeito, ninguém amarra o seu pé. Mas e se você não for? Então, ela não saía de lá, né? Então nem sempre a pessoa precisa estar amarrado, né, com algemas, para a pessoa não sair, a pessoa não é preso. Tem coisas muito mais fáceis de prender uma pessoa com uma algema. Se funcionasse, não tinha tanto bandido no Brasil, porque a algema tem. Aí o que aconteceu? Ela foi indo e eles foram cada vez mais intensificando. Ela não aguentou. E aí teve uma hora que ela começou a falhar. E aí disseram que ela era uma fraude. Por quê? Porque eles também soltavam uma graninha. No caso que receberam o marido. Então ela ficou muito puta, porque ela já tava velha. Eles tinham, tipo, ferrado a vida da mulher inteira, 20 e poucos anos lá dentro de laboratório. Ela ela processou. Ela quis que o governo, que a justiça determinasse que ela de fato tinha poderes paranormais. Só que aí era paranormal. Então aí você percebe. Ela, no caso, ela fazia telecinese, movimento, né? Seria mais ou menos isso. Mas tinham vários outros que faziam outras coisas. E você vê que os livros do King é muito nessa pegada. Você vê Carrie, a Estranha, foi o primeiro livro dele. Né? A menina botava fogo. Tem a menina também, a Garota Incendiária. Tem vários outros, todos assim, nessa temática. Um é porque é capaz de
incendiar, o outro move as coisas. Sempre tem alguma coisa que liga meio que um grupo ali de coisas que na época eles estudavam como paranormalidade. E esse lance sobrenatural não entrava nessa época. Eles usavam paranormalidade. Então, hoje, por exemplo, seriam pessoas assim, como a Wandinha, como sei lá, fulano diz que vê, ouve, ou qualquer coisa assim, aquela pessoa, não existe esse negócio, esse conceito espírita. Aí a gente vai vendo evolução também no livro do King. Quando ele faz, por exemplo, o Doutor Sono. Quando ele faz Doutor Sono, você vai percebendo que aquilo ali já modificou. Por quê? No Doutor Sono, ele nada mais está falando do que vampiros energéticos. Eles eram pessoas especiais, tinham dons especiais, mas tinha uma galera que sobrevivia, como se fossem vampiros mesmo, que era a tribo do Nó. E aí tem a Rose Cartola, tal, que era mais malvadinha lá. E eles vão perseguir, porque na verdade o Doutor Sono é a continuação do Iluminado. Então, as pessoas iluminadas, o Dennis sobrevive no livro e no filme Iluminado, e aí passa o Danny adulto. Só que ele continua sendo um iluminado. Então, eles vão mostrando o que é um iluminado. O iluminado fornece para essa tribo do Nó, esse grupo do Nó, como se fosse eles descrevem como se fosse uma fumaça, um vapor, que eles acabam sugando dessas pessoas, como se fosse o sangue que o vampiro suga. Então aí ele já aborda várias coisas. Ele aborda temas espíritas, querendo ou não, porque, né, energia, aquela coisa toda, fala-se muito de vampiros energéticos e tal, entra aí. E também entra a questão de falar, ele também não deixa de falar de vampiros, é um outro tipo de vampiro, mas são vampiros, e já é uma parte já com um conceito um pouco mais espírita, já é uma coisa mais diferente, porque no início mais se falava de paranormalidade do que de espiritismo, até que no Brasil tinha uma novela, acho que era na Globo, que eles eram paranormais. Que tinha até, agora eu não vou lembrar de jeito nenhum o nome dessa novela, mas eu lembro que tinha um personagem que chamava Aleph. Eles mexiam os negócios, era bem amador mesmo, mas era o conceito ainda. Aí depois veio a viagem, né? Tipo, aí já era total espírita, assim. Sim. Mas eles tinham, assim, então o conceito paranormalidade era mais aceito, porque você não acabava sendo herege. Vamos colocar assim. Sim. Né? Porque só as pessoas pensam que isso acabou, isso não acabou. As pessoas continuam tendo esse mesmo olhar. Não adianta que ninguém aí que segue determinada religião vai ver uma pessoa que diz que fala com o espírito e vai dizer, essa pessoa aí, ela, não, mas ela é do bem e tal. Isso aí é óbvio, cara, não acontece. A pessoa não olha, ela pode respeitar, ela pode, enfim, ela pode não pôr na fogueira, não matar tal, mas dizer que ela se sente bem, que ela quer perto, não quer perto. Então, é uma coisa assim, que não tem jeito. Às vezes é melhor o cara não acreditar em nada e ter mais facilidade disso do que uma pessoa, de repente, como, por exemplo, a gente comentou no começo, né? De um determinado líder, né, religioso com relação a gays. Sim. E depois acontece com a pessoa prefere perder, às vezes, um ente querido da família do que ceder ali a uma coisa que ele não... Pra ele aquilo é abominável. Na minha opinião, só reflete a sua própria vontade, mas...